pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Então, aí, nossa próxima aula de hoje, a gente vai passar por um outro período histórico, né, que é o período da Antiguidade, né, mais especificamente sobre a Antiguidade Oriental. E na aula de hoje a gente vai tratar sobre duas civilizações, né, a civilização da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, vamos só retomar o que a gente viu na aula passada, né? Então, na aula passada, a gente estudou esse conteúdo aí em cima que tem até um check em verde, né? Que aí é a história, as relações entre história e tempo, e a gente pensando aí os primórdios da humanidade, né? Então a gente viu coisas que a gente passou por elas, né? Que a história é o estudo dos homens ao longo do tempo, na relação entre passado e presente. A gente viu que o começo da história da humanidade ficou conhecido como pré-história, né? A gente discutiu um pouco esse conceito bem complicado, porque associa a história apenas a momentos em que há escrita, né? Então, o termo pré-história é bem pejorativo para tratar esses primeiros agrupamentos humanos, né? Em que você não tinha a prática da escrita, mas você tinha muito desenvolvimento, né? E a gente viu aí que esse período da pré-história, que é o, né, vou utilizar esse termo, né, mas já sabendo que a gente já conversou sobre esse conceito, que esse período é um período muito longo e que trata mesmo do começo da história da humanidade, né, do surgimento dos primeiros hominídeos e como que esses hominídeos eles vão se desenvolvendo ao longo dos tempos, né, e vão passando por transformações muito significativas, né. Dentre essas transformações, eu destaquei a chamada Revolução Agrícola, que aconteceu no Neolítico, e que é um dos aspectos centrais para a gente pensar na história da humanidade. Na verdade, uma grande parte, né, da nossa vida hoje, ela está fundada nessa grande revolução, né? Então, o termo revolução, ele representa toda uma mudança abrupta, rápida e significativa na história da humanidade, né? Uma revolução, ela pode ser desde um conflito, né, entre povos, pode ser uma revolução de caráter social, como a Revolução Francesa, mas ela também pode ser uma revolução a níveis de técnica, né, de sobrevivência, de desenvolvimento tecnológico. Então a gente tem outros termos, né, aparece a Revolução Industrial, e nesse caso a gente tem a Revolução Agrícola aí marcando o final do que a gente tem como pré-história e o início do surgimento das grandes civilizações, das grandes cidades, né? Que é o conteúdo que a gente começa a estudar a partir de agora, né? A gente tem várias civilizações que ganham destaque nesses primórdios, né? Só retomando que a partir do momento que você tem a invenção da escrita, que vai acompanhar a Revolução Agrícola, né? Logo em seguida, a gente tem uma mudança de nome, né? A gente deixa de chamar o período de pré-história e passa a ser chamado de antiguidade. Então, lembrando que todos esses nomes, né? Pré-história, antiguidade, Idade Média, que a gente vai acompanhando ao longo desse ano, foram nomes que foram criados por pessoas depois desses períodos, né? Então, ninguém que morava há 12 mil anos atrás, ele iria provavelmente dizer, olha, eu estou em determinado período. Né? Esses nomes foram criados depois e tem muita coisa envolvida aí, principalmente que nem mencionei com relação à pré-história. Principalmente preconceitos com relação a determinadas épocas e valorização demais em determinados períodos, né? Mas se chama, a partir do momento que você tem a invenção da escrita e surgimento das primeiras grandes cidades, a gente começa a conceber um período chamado de antiguidade, né? Esse período de antiguidade ele ainda é dividido em dois: a antiguidade oriental, que é o que a gente vai começar a estudar hoje, e a antiguidade clássica, que se trata de Grécia e Roma, tá? Dentro do conteúdo de antiguidade oriental, a gente passa por diversas civilizações, né? Que foram as primeiras, né? Mesopotâmia, o Egito Antigo, a civilização núbia, os hebreus, fenícios, persas, enfim, são várias civilizações que vão surgir dentro desse período de antiguidade oriental. Hoje, em específico, a gente vai se focar em duas, né, que são os povos da Mesopotâmia e o Império Egípcio. Não vamos trabalhar com todas as características dessas primeiras civilizações, a gente vai trabalhar com algumas que são pontuais, mas que elas ajudam a gente a pensar como que essas civilizações se desenvolveram e ajuda a gente a pensar as outras civilizações que a gente não vai ver nessa aula, né? Então, essas duas primeiras civilizações, então, tanto da região da Mesopotâmia quanto do Egito Antigo, eles surgem aí nessa região que tem essa setinha, né?
com xizinho, chamada de crescente fértil. Que é isso? É o norte da África, uma parte do norte da África, e o que a gente chama de Oriente Próximo ou Oriente Médio, né? É nessa região aí que a gente vai ter as primeiras civilizações, as primeiras grandes cidades se desenvolvendo dentro da antiguidade. Esse território recebe o nome de crescente fértil por se constituir aí um formato de uma lua crescente que envolve, né, esses territórios. Então a gente tem aí a Mesopotâmia e o Egito bem determinados nesse mapa aí que está atrás de mim. E o que é importante a gente pensar, né? Além desse formato, né, de lua crescente, o nome fértil não é à toa, né? As primeiras civilizações, grandes civilizações humanas, elas vão surgir próximas a rios. Então, são áreas extremamente férteis, né? Então, no caso da Mesopotâmia, as populações que vão, né, ocupar esse território vão ocupar aí entre os rios Tigre e Eufrates, né? O próprio termo Mesopotâmia significa entre rios. Então, os povos que habitam ali estão habitando esse território extremamente fértil entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Assim como a civilização egípcia, que vai se estruturar aí em torno do rio Nilo, né? Até uma expressão muito conhecida referente ao Egito, que vai falar que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? No sentido de que essa civilização, as cidades, né, egípcias, elas começam a se estruturar a partir dessa relação direta com o Rio Nilo, a partir das cheias do Rio Nilo e toda a potencialidade desse rio para a prática da agricultura. Então, essas civilizações que começam a surgir, né, que são as primeiras, elas são diretamente relacionadas às práticas agrícolas, né? Então elas estão diretamente relacionadas ao que a gente chama de revolução agrícola e que aconteceu ali no final do período que a gente chama de pré-história. Então, retomando algumas coisas aí, a palavra Mesopotâmia, então, ela é formada pelo radical meso, que significa meio. Então, é uma terra ali que fica entre os rios, né? Geograficamente, entre os rios Tigre e Rio Eufrates. Outro aspecto importante é a gente pensar nessa atualidade desse território, né? Então, é um território que corresponde hoje aos países como parte dos países, né? Turquia, Síria, Iraque, Irã, Kuwait, né? Então, é uma região que a gente hoje chama de Oriente Médio. E o Egito Antigo, que fica no norte da África, né? E é interessante trazer, né? Relembrar, retomar sempre isso, né? Porque muitas vezes a gente vê representações do Egito, né? Filmes, séries, que não associam o Egito à África, né? Então, às vezes a gente vê filmes que se cristalizaram muito, né? Filmes hollywoodianos, que vai trabalhar com múmias, por exemplo, grandes pirâmides, etc. E a gente tem sempre uma representação do Egito com pessoas brancas, de características europeias. E então, assim, durante muito tempo, e muitas pessoas ainda continuam associando o Egito à Europa, não associam esse país hoje, né, ao continente africano. E é muito importante a gente deixar isso bem claro, né? Então, as primeiras grandes civilizações que a gente vai ter na história humana, então, só retomando também que os primeiros hominídeos, eles surgem na África, e as primeiras grandes civilizações surgem aí no norte da África e no Oriente Médio. E estão diretamente relacionadas, como mencionei, à Revolução Agrícola, né? O que acontece? Só para dar uma retomada no que é essa Revolução Agrícola. Ao final do período que a gente chama de pré-história, os seres humanos, eles mudam as suas práticas, né? Então, se antes a gente tem um período paleolítico, os homens vivendo basicamente da caça, da coleta, da pesca, eram nômades, né? Então, eles ficavam numa determinada localidade, usufruíam daquele ambiente, e na medida em que as coisas ficavam mais escassas, eles se mudavam para outro, né? Então, no paleolítico tinha bem essa característica, né? Utilizando materiais que estavam ali disponíveis para eles naquele território, e quando se mudavam, criavam outros instrumentos, né, outras estruturas de sobrevivência. A partir do Neolítico, a gente tem, do final do Neolítico, a gente tem algumas transformações. Os homens começam a entender determinados aspectos da prática de plantio, né? Não que antes desse período os homens fossem ignorantes com relação às suas práticas de sobrevivência, né? Ao trabalho que eles faziam na natureza. Pelo contrário, eles sabiam muito bem que tipo de animal eles tinham que caçar. Sabiam, por exemplo, que não deveriam ficar caçando fêmeas ou fêmeas que estivessem grávidas, porque aquilo poderia atrapalhar o próprio ciclo de alimentação deles e a própria reprodução dos animais. Então havia um conhecimento das plantas que eram mais adequadas para o consumo, seja para consumo ligado a alguma doença ou consumo mesmo, né,
de alimentos para sobrevivência. Então, havia um conhecimento sobre aquilo que eles estavam fazendo. O que acontece na chamada Revolução Agrícola é que eles começam a ter um conhecimento sobre a prática do plantio. Né, que eles poderiam plantar determinadas sementes, que aquilo ao longo do tempo iria crescer e iria conseguir abastecer a comunidade, né? Isso leva a um processo de sedentarização. Então, assim, se antes eles tinham que andar de um lugar para o outro, se movimentar para conseguir sobreviver, né, na medida que eles ficavam no lugar, utilizavam todos os recursos, aqueles recursos acabavam, eles tinham que se mudar, né, eles tinham que se locomover. Na medida que eles descobrem que eles conseguem plantar, né, que é possível não só plantar, né, a Revolução Agrícola trata também da descoberta da domesticação dos animais, né, da criação desses animais em cativeiro. Então você não precisa ficar caçando eles, né, você pode cercá-los, né, cuidá-los e abatê-los ou utilizar do leite e etc. Então, a partir do momento em que você tem essas descobertas, né, e se inicia esse processo de se plantar e de domesticar animais, os grupos humanos começam a se sedentarizar. Inicialmente, os grupos humanos eles eram muito pequenos, porque assim, não tinha condições de povos nômades serem compostos por milhares de pessoas, né? Era muita gente para você abastecer, era muita gente para andar junto e se locomover. Então, esses grupos humanos, eles eram pequenos. A partir do momento que você tem esse início da prática de agricultura e de domesticação, esses grupos começam a poder ser maiores, né? Porque afinal de contas, dava para abastecer um número maior ainda de pessoas. E então, se você tem uma sedentarização, né, esses grupos humanos começam a ser maiores pelas condições, né, que se dava e pela questão da própria qualidade de vida, né? Então, se antes eles tinham que se locomover, passar por determinados perigos, não sabiam se encontrar alimento ou não, com a Revolução Agrícola, você tem uma certa segurança alimentar. Certa não, existia uma segurança alimentar. Então, isso permite com que haja mais qualidade de vida, menos mortalidade e que você consiga aí com que essa população consiga se estruturar e se manter gerando, né, levando a um crescimento demográfico. Então, aumenta o número de pessoas que vivem nesses pequenos grupos, né? E é claro que não foi apenas a descoberta da possibilidade de plantar e de domesticar, né? A Revolução Agrícola, ela está relacionada também ao momento criativo, em que os seres humanos começam a criar técnicas que possam ajudar nessas práticas de sobrevivência, né? Eu trouxe uma imagem bem pequenininha aí, não sei se dá para ver direito, mas de alguns mecanismos que são criados para pegar as águas do rio de uma forma mais prática e levar essas águas para as áreas de plantio, né? A gente tem uma série de estratégias que vão ser criadas para que essas águas cheguem ao plantio de uma forma mais tranquila, para que não haja inundações constantes, então tem criação de diques. Então, a Revolução Agrícola também está associada ao desenvolvimento de tecnologia capaz de favorecer, né? Ou seja, a gente chama de revolução porque há um boom no desenvolvimento humano, né? Você tem desenvolvimento de técnicas que possibilitam o ser humano dominar mais ainda a natureza. Então, isso é um impacto gigantesco, né? No modo de viver, na sobrevivência daqueles grupos e etc. E é a partir dessas descobertas, do desenvolvimento dessas técnicas, né? E junto também, né? Então, na medida em que você tem o desenvolvimento humano, você tem o desenvolvimento das técnicas agrícolas e você tem o desenvolvimento das cidades, né? É a primeira vez, então, que é possível ter um contingente muito grande de pessoas vivendo juntas com a base alimentar na agricultura, né? Não mais apenas na caça, na coleta e na pesca. Né? Então, por isso que a gente chama de revolução agrícola. Ela muda completamente as formas de viver, o tamanho dos grupos humanos, tudo. A estrutura social inteira se modifica a partir desse momento de revolução agrícola. E como que eram as primeiras cidades? Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pode dizer é que essas primeiras cidades que vão se estruturar, elas se estruturam perto de rios, porque estão necessariamente associadas à prática da agricultura. Então eu trouxe aí um ciclo só para mostrar mais ou menos que processos estão acontecendo dentro desse desenvolvimento das cidades, né? Então no caso da Mesopotâmia, que vai ter as primeiras cidades aí, a gente vai ter
um território que foi ocupado por diferentes povos, né? Então não foi, a gente não pode dizer que são mesopotâmicos no sentido de uma unidade cultural e política, né? Na verdade eram vários povos, eles guerreavam entre si, né? Então teve impérios que foram dominando uns aos outros, né? Então alguns povos são os sumérios, os acádios e os assírios. E esses povos todos se localizavam perto de rios, né? Então, eram povos que viviam basicamente da agricultura, e a partir do momento que eles desenvolviam novas técnicas, esses povos conseguiam alcançar um crescimento populacional significativo, e junto com esse crescimento populacional, uma característica muito marcante desses grupos vai ser a diversificação do trabalho. Então, antes, como se vivia em grupos muito pequenos, basicamente a divisão do trabalho era uma divisão muito pouco diversificado, né? Então você tinha um grupo que caçava e outro grupo que pescava, né? Então, assim, as atividades realizadas, elas eram menos complexas e menos diversificadas, né? Isso pensando nas sociedades pequenas e tribais. A partir do momento que você tem cidades sendo estruturadas, a gente tem uma diversificação muito maior. Enquanto você tem pessoas responsáveis pela agricultura, outras domesticam os animais, outras cuidam, por exemplo, de comércio, né? Então, o comércio também, ele tá diretamente relacionado ao desenvolvimento das cidades. E esse comércio, é importante lembrar que ele não é um comércio tipo capitalista. Então, a gente está acostumado hoje que tudo é comercializável, né? Então, assim, se eu, Amanda, quero comer pipoca, eu tenho que ir no mercado e eu preciso comprar um determinado produto, né? E aquele produto, ele não é feito para abastecer, por exemplo, pipoca, milho de pipoca. Ele não é feito, produzido, embalado, para que todo mundo se abasteça de pipoca e quando todo mundo estiver satisfeito de pipoca, aí sim vai para o comércio. Não, né? O milho de pipoca ele é feito para ser comercializado, né? Dentro desse mundo antigo, a gente não tem isso. Dentro do mundo antigo, a gente tem uma produção que é voltada para a subsistência, e na medida em que se gera excedente, ou seja, coisas a mais, aquilo que é a mais é comercializado, tá? Então ainda é um trabalho, né, que ele é voltado para a subsistência daquele grupo. E é a partir das novas técnicas agrícolas que se tem condições de gerar excedente. Então começa a sobrar alimento, começa a sobrar determinados produtos e algumas pessoas começam a se dedicar especificamente ao comércio, né? Então, é isso que a gente chama de diversificação do trabalho. É legal usar um outro nome também, que é a divisão social do trabalho. Você tem uma nova divisão aí, porque você tem novas atividades surgindo, novos agentes sociais surgindo. Então a cidade ela não é mais composta por pequenos grupos que realizam poucas atividades. Então a gente tem muitas pessoas, muitas atividades complexas, né? E a partir dessa divisão social do trabalho, dessa diversificação do trabalho que a gente tem cidades se desenvolvendo enquanto cidades, né? E o que caracteriza, né, pensando em cidade? A gente não tá, quando eu falo cidade, eu não tô pensando só na estrutura de prédios. Isso é muito importante, né? Então, na medida em que as pessoas se sedentarizam, elas ficam no mesmo lugar, é importante construir casas, né? E construir casas que resistam ao tempo, né? Você não pode mais construir uma casa que vai durar aí alguns meses porque você sabe que você vai mudar daqui a pouco, né? Então, há uma preocupação em se construir, então há uma preocupação de se edificar mesmo prédios que durem, porque as pessoas vão ficar ali, né? Assim como todas as obras relacionadas à irrigação, a diques, né? Tudo que está ligado ali ao cotidiano é pensado para durar. Né? Então, quando eu tô falando em cidade, eu não tô falando só em pensar nessa parte de edificação mesmo, né? De prédios que são construídos, de casas e etc. Eu penso também numa organização política e social, né? Então esses grupos, eles começam a pensar em como que eles vão se organizar, como que a vida ali vai funcionar, né? No caso das primeiras cidades da Mesopotâmia, a gente vai ter o que a gente chama de cidades-estado. A gente vai utilizar esse termo, a gente vai ver esse termo em outras civilizações também, como na Grécia Antiga. O que significa uma cidade-estado? Uma cidade-estado é aquela que ela é autônoma e ela é independente em relação às outras. Então, uma cidade-estado, ela tem suas próprias leis, ela normalmente tem um poder local ali administrando, e ela é independente de outras cidades, né? Então, ali na Mesopotâmia isso era muito comum, você tinha várias cidades, né? Algumas de bastante referência, mas cada uma delas tinha uma autonomia em relação à outra. Eles tinham relações comerciais, eles tinham vários tipos de relação, poderiam inclusive se unir para determinadas situações de guerra, mas em geral eles tinham autonomia e independência para tomar algumas decisões e se auto-organizar,
tá? Organizar como que a vida ali ia acontecer. As leis que iam reger aquela sociedade, como que aquela sociedade iria se organizar, ela poderia ser totalmente diferente, essa organização, de uma cidade que estaria do lado. Né? Então, as primeiras cidades, elas têm essa característica de serem cidades-estado. Né? Na Mesopotâmia, a maior parte dessas cidades, elas eram governadas por um rei, né? Que era diretamente associado a divindades. Né? Mas isso a gente vai falar aos poucos aí, né? Trouxe uma imagem que é uma representação simbólica de uma cidade da Mesopotâmia, que é a cidade de Eridu, só pra gente pensar, só pra vocês conseguirem visualizar um pouco como que eram essas primeiras cidades, né? Então elas sempre construídas perto de rios, né? Então a parte muito próxima ao rio era a parte de plantio, de agricultura e etc. Passando, né, um pouco assim, né, uma distância maior, você tem a construção de grandes prédios. Então as principais cidades da Mesopotâmia e do Egito, elas sempre têm isso, elas têm uma área central onde você tem ali grandes prédios, que são prédios ligados à religião, ligados ao comércio, ligados à vida administrativa da cidade. Então, cidade não é só prédio, é preciso pensar como que aquela cidade ela vai ser governada e como ela vai ser administrada. Então, há dentro dessas cidades uma área comum em que vocês têm esses grandes prédios, né? Ao fundo aí, quase perto da setinha que tá assim pra cima, descendo, né? Não pra cima, né? Descendo. A gente tem uma construção que é chamada de zigurate, que é comum na região da Mesopotâmia, em que era um lugar que concentrava atividades religiosas, concentrava atividades mercantis, né? E essa área que tinha os prédios maiores, que era como se considerado o centro da cidade mesmo, ele era todo protegido por muralhas, né? Em geral, quem morava nessas regiões eram pessoas ligadas ao governo, então era o rei, os grupos sociais mais próximos às lideranças políticas, né? E ao entorno da muralha, em volta aí você tem casas menores, a gente tem os camponeses, os pequenos comerciantes. Então, aspectos para a gente pensar essa cidade, né? Ela se estrutura perto de rios, ela está associada à atividade agrícola. Os centros dessas cidades, eles estão relativamente afastados do rio, principalmente por causa das cheias que aconteciam. E esses centros, eles têm prédios políticos, prédios administrativos, comércio, prédios religiosos, e é onde você tem as pessoas vivendo ali naquele centro, que são pessoas ligadas a classes sociais mais abastadas. Então, desde as primeiras cidades, a gente tem uma divisão de classes sociais. E isso é muito representado na cidade. A cidade mostra isso. A gente não está falando de cidades de sociedades igualitárias, estamos falando de sociedades estratificadas, né? E a cidade mostra isso. Há espaços para um e espaços para outros dentro dessas cidades, né? E dentro daquelas cidades, né, como eu havia mencionado, você tem aí uma autonomia. Cada cidade tinha o seu centro político, né, e se diferenciava de outros. No Egito, a gente teve momentos de transição, tá? Teve movimentos que se diferenciavam ao longo da história egípcia, né? Então, trouxe uma pinha aí, né, do que representa o Egito Antigo, né, o Rio Nilo, e várias bolinhas verdes, né, que representam as diversas cidades, algumas importantes como Tebas, né? E ao longo da história egípcia, a gente teve duas situações. Ou uma situação de centralização política. O que significa isso? A existência de um rei, de um conjunto de regras que iria valer para todas as outras cidades. E teve momentos da história egípcia em que, apesar de haver um líder político, né, central, né, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco do faraó, né, então o faraó é isso, é um líder religioso e temporal, ou seja, um líder político e também um líder religioso. E apesar de existir esse faraó, na maior parte da história egípcia, às vezes existiam até 2 faraós, teve momentos da história egípcia que o poder local, o poder da cidade se sobressaía ao poder central. Ou seja, as pessoas que estavam ali na cidade e viviam aquele cotidiano da cidade, eles acabavam tendo mais autonomia e não seguindo tanto a imagem do faraó, que ficava meio como simbólica, né? Mas é importante pontuar isso, porque na Mesopotâmia a gente não tem esse processo de centralização. A gente não tem um faraó que vai ser uma referência para todas as cidades da Mesopotâmia. Por isso que elas são chamadas de cidades-estado.
No Egito você tem as cidades, mas elas não têm essa característica de completa autonomia e de terem seus próprios líderes, ou, né, sem essa figura centralizada. No Egito marca muito essa figura do faraó, enquanto líder político, enquanto aquele que vai centralizar aí, o governo. Aí eu trouxe uma imagem, que é a imagem também uma representação fotográfica da cidade de Tebas. Então, um aspecto também para notar, né? Muralhas muito altas. Tebas também era dividida, né? Você via na cidade, na construção da cidade, essa divisão social, né? Marca a cidade de Tebas, as estátuas que representam as divindades, né? Então, para a gente tratar um pouco isso, né? As cidades na antiguidade, elas estão diretamente relacionadas aos deuses, né? O que eles concebiam como deuses. Né? Tanto no Egito como na Mesopotâmia, a gente tem sociedades que são politeístas, traduzindo, acreditam em vários deuses. Esses deuses, em geral, eles têm... A imagem que se cria deles são imagens zoomórficas, ou seja, você tem animais que representam essas divindades, ou antropozoomórficas, que mesclam a imagem, o corpo de homem com cabeça de animal e vice-versa, né? Essas divindades, elas estão relacionadas a problemas, né, relacionados à vida cotidiana, né? Então tá relacionado à sobrevivência material, então tá relacionada às enchentes dos rios, tá relacionado à necessidade de chuva, tá relacionado à necessidade do sol, tá? Então, as divindades, elas representam necessidades humanas daquele momento, né? Que são necessidades de se lidar com a natureza, né? Como explicar a natureza, como controlar essa natureza. E esses deuses, eles sanavam, né, essa necessidade, essa busca pelo controle da natureza, né? Então as cidades sempre estavam associadas a essas divindades. No Egito, principalmente, tem muita estátua que representam essas divindades locais, né? E o faraó, né, como eu havia mencionado, né, o líder aí, representante do Egito, ele era considerado como um deus vivo, né? Então a autoridade dele não é só uma autoridade de líder político, está diretamente relacionada às crenças religiosas, né? Aí trouxe uma outra representação de Tebas para vocês verem, então, próximo ao rio, mas não tão próximo, e o centro é muito parecido com o centro das cidades da Mesopotâmia, que é um centro em que você tem grandes prédios onde se realizam atividades em comum, são atividades religiosas, comerciais, administrativas, e as pessoas de classes sociais mais abastadas, elas vivem dentro dessa centralidade, enquanto camponeses e pequenos comerciantes vivem para fora das muralhas da cidade. Né? Então as cidades, elas se estruturam dessa forma. E como elas são administradas? Entra aí o conceito de Estado. Um Estado existe como um mecanismo político de governo, ou seja, são instituições como o parlamento ou o congresso, além de servidores públicos. Então a gente chama de Estado aqui com E maiúsculo, tudo aquilo que está relacionado a formas de governo, né? A instituições de governo. E esse Estado, então, são instituições que controlam determinado território, cuja autoridade ampara-se no sistema legal e na capacidade de utilizar a força militar para implementar suas políticas. Ou seja, um Estado é uma forma de governo, é um mecanismo político ali com várias instituições, que está fundamentado em um sistema de leis, então isso é muito importante, e na capacidade de se ter um exército e uma força militar. Então todo o Estado é isso, é um mecanismo político baseado em leis e amparado no exército. Por que isso é importante? Porque antes de uma revolução agrícola, antes de se entrar num período que a gente chama de antiguidade, a gente tem grupos muito pequenos, né, que eram consideradas sociedades tribais, que elas se organizavam ali sem ter uma centralidade política, né, sem ter, por exemplo, um sistema de leis escrito. Você tem uma série de leis, nem sei se leis é um bom termo, né, mas talvez regras, preceitos que eram seguidos por aquele grupo, que eram passados oralmente, né, de geração a geração, né? E aquele grupo, ele mesmo se autodefendia. Você não tinha uma instituição de um exército capaz de defender aquele Estado, né? Então, quando uma tribo entrava em conflito com outra, todo mundo da tribo se organizava e eles brigavam entre si. Ao contrário de uma cidade ou de uma civilização organizada em forma de Estado. Então, quando você tem essas civilizações da Antiguidade Oriental, basicamente todas entraram em conflito.
entre si. Então, na medida que um povo, por exemplo, os persas, invadiam as cidades mesopotâmicas, você tem nas cidades mesopotâmicas uma organização de exército, que alguns indivíduos são treinados para defender a cidade. Então há uma categoria social aí específica, né? Nos persas é a mesma coisa. Quando planejavam suas invasões, você tem um grupo ali de pessoas que representam o exército, que vai defender os interesses do Império Persa e vai invadir outro território, né? Então um estado tem essas características. Então isso é importante para a gente pensar que com o surgimento da agricultura, não surge só prédios em formato de cidade, mas surge tudo, surge a forma de se pensar politicamente, a necessidade de se criar leis, porque a gente tem um número enorme de pessoas vivendo juntas, e aí como que essas pessoas vão se organizar? Como que essas pessoas vão viver, né? E aí a política surge nessa necessidade, nessa tentativa de explicar e de organizar essas pessoas para que elas vivam da melhor forma possível, né? E as leis estão surgindo aí também para tentar dar uma organização e até impor um controle social sobre a população para que aquele grupo grande, né, incontrolável e até desconhecido, né, ele passa a se estruturar mesmo e a se organizar e se manter de uma forma mais pacífica. Dentro desse estado, né, dessas primeiras civilizações, Mesopotâmica e Egito, então a gente tem uma característica aí que eu já mencionei com relação ao faraó, mas vale para cidades-estados na Mesopotâmia. A gente tem uma teocracia. O que é isso? Governo diretamente relacionado à religião. Tá? Os líderes políticos são concebidos como divindades vivas, né? Então não havia a noção de que você poderia, enquanto sujeito, desrespeitar aquela autoridade. Porque aquela autoridade é Deus. Então, como que você vai desrespeitar aquele faraó? Como que você vai contrariar aquele líder ali, sendo que ele é Deus? Né? Então, assim, a teocracia tem essa característica, né? As pessoas respeitam aquele líder por essa associação com a divindade. Dentro de uma teocracia, o poder é passado hereditariamente. Em alguns casos, você tem conflitos, né? E aí, na medida em que um líder vence outros, ele acaba ocupando o poder. E aí, sempre associada à imagem de um ou mais divindades, né? Como se ele tivesse sido aceito ou mandado pelos deuses para governar aquela cidade, né? Até o próprio processo de mumificação dos faraós está relacionado a isso, né? Essa ideia de uma divindade, né, que precisa ser preservado a todo custo, né, para que quando ele chegue em territórios divinos mesmo, né, ele seja bem recebido e tudo mais, né. Então, uma característica dessas primeiras cidades é isso, né, o líder, ele está diretamente associado à divindade. Mas, Amanda, como que surgiu um líder? Do nada, esse cara, né, surgiu, né, eu falo cara porque a maior parte eram homens, né, apesar de que a gente tem mulheres governando o Egito Antigo, na Núbia a sociedade era uma sociedade com muitas mulheres governando, mas enfim, como que essas pessoas elas começaram a ser líderes, né? Em geral está ligada à concentração de terras, né? Então, não se difere muito do Brasil atual, em que o poder político e econômico está nas mãos dos grandes proprietários de terras. Lá na antiguidade, a gente tem a mesma coisa. Então, a gente tem pessoas que começaram, famílias que começaram a cercar pedaços de terra, em geral terras férteis, e a concentrar o poder na medida em que eram aquelas que tinham terras que davam para plantar. Né? Então, na medida em que elas controlavam as terras, controlavam terras férteis, controlavam a capacidade produtiva, elas controlavam o poder político também. Né? E essas famílias, então, foram aí passando o seu poder hereditariamente e estruturando, né, e a partir delas estruturando formas de governo. Então, apesar de ter uma teocracia, de a gente ter poder centralizado na mão de uma pessoa ou família, né, associada a divindades, essa pessoa não governa sozinha, né? Sempre tem o que a gente chama de burocracia estatal. O que é isso? São funcionários que vão fazer as diversas atividades necessárias à sobrevivência de uma cidade. Né? Que atividades são essas? Por exemplo, cobrança de impostos, controle da produção de cereais, pessoas para limpar as ruas, pessoas para controlar a construção de obras públicas, como diques, ruas, estradas, né? Isso é o que a gente chama de burocracia. Então, nas primeiras cidades, a gente começa a ter, lembra que eu falei da diversificação do trabalho?
não só a diversificação de trabalho entre agricultores e comerciantes, mas começam a surgir várias funções que estão ligadas diretamente ao governo e que surgem para ajudar na administração dessas cidades e no cuidado dessas cidades. Quando eu falo de administração é isso, é no cuidado dessas cidades. Né? Então, os líderes eles eram acompanhados aí de um monte de funcionários que, em geral, ficavam em classe, eram considerados classes sociais mais altas, né, mais abastadas, recebiam privilégios, né, então recebiam privilégios em alimentos, baixa cobrança de impostos, né, demonstrando assim que a gente tem dentro dessas sociedades uma estratificação. Então, tem aí uma pirâmide social em que você tem lá no topo o líder político, no caso do Egito, por exemplo, o faraó e a sua família. Abaixo dele você tem os sacerdotes, enquanto membros da burocracia estatal. Eles são ali líderes religiosos que estão ligados à função política, já que política e religião não se separam nesse período. Abaixo dos sacerdotes, você tem uma casta de nobres que são funcionários ali do faraó, exercendo atividades políticas e administrativas. E esses 3 grupos, por exemplo, são aqueles que moram próximos ou dentro daquela área murada das cidades, né? São a elite. Abaixo dessas pessoas você tem camponeses, pequenos comerciantes que já vivem fora dos grandes muros da cidade e que são pessoas mais pobres, né? No caso de camponeses, esses camponeses muitas vezes eles têm que trabalhar uma parte do seu trabalho, né? Do fruto do seu trabalho. Ele é revertido para as classes mais altas, né? Então eles produzem uma série de coisas e uma parte dos seus produtos vão para abastecer a nobreza e a família do faraó. Esses camponeses, por exemplo, eles poderiam ser convocados para fazer obras públicas. Então, tá precisando construir um dique aqui, porque tá alagando a cidade inteira. Quem vai construir? Os camponeses, eles eram todos mobilizados, eles eram obrigados a participar daquela obra pública, parar o que estavam fazendo para atender as necessidades da cidade, né? Demandadas aí pelas classes mais altas. Então, isso vale, essa tríade aí, viu, gente? Teocracia, burocracia e sociedade estratificada vale tanto para o Egito quanto para a Mesopotâmia, né? Mostrando aí que essas primeiras cidades, elas não são cidades igualitárias, tá? Elas surgem a partir de uma hierarquia social, né? De uma concentração de terras nas mãos de algumas pessoas e na concentração de um poder político na mão de algumas pessoas também. E essas primeiras civilizações, como eu já mencionei, elas são muito associadas à prática da escrita. Então, o que marca a antiguidade, né, o que rompe, né, o período que a gente chama de pré-história para a antiguidade, é a invenção da escrita. Então, os mesopotâmicos, por exemplo, eles tinham uma escrita chamada cuneiforme, então eu até coloquei uma imagem aí, ela era feita em formato de cunha, né, eles faziam com uma ponta de estilete, uma tábua de argila, e conseguiam fazer esses sinais, né. Inicialmente ela foi considerada como a primeira forma de escrita, mas você sabe que a escrita ela surgiu em vários lugares ao mesmo tempo, né. E dentro né, dentro dessa escrita aí, né, você tem... ela foi se tornando mais complexa a cada época, né, então inicialmente ela foi cunhada de forma mais simples e ela tinha inicialmente funções bem simples, né, então por que as pessoas criaram uma escrita, né, elas criaram porque elas precisavam registrar algumas coisas, por exemplo, produção de cereal, produzir o cereal, como que eu vou saber quanto de cereal foi produzido? Vamos supor que eu sou uma comerciante e eu preciso vender. Como que eu vou registrar aquilo que eu consegui vender e aquilo que me deram, né? O que eu recebi em troca daqueles produtos, né? Então havia necessidade de um controle de registro, inicialmente ligado ao comércio, inicialmente ligado também a atividades administrativas. Né? Como que eu vou calcular, deixar registrado aqui o quanto de mão de obra que eu precisei para construir um dique, o quanto de material eu precisei para construir determinada estrada. Então, inicialmente, a escrita ela tinha essa função, um registro que era administrativo e um registro que era de comércio, né? Só depois de muito tempo que a escrita começou a ser uma escrita literária, uma escrita capaz de expressar sentimentos, percepções em relação ao mundo, princípios morais, e inicialmente ela é apenas para registro mesmo de coisas mais práticas, mais administrativas,
e o comércio, né? O que é importante pensar também dessas formas de escrita, né? As primeiras que vão surgir, elas então não são para todo mundo, né? Então hoje em dia a gente tem, né? Não é todo mundo que tem acesso à escrita, né? A gente sabe, mas hoje em dia a gente tem um acesso muito mais amplo a essa forma de escrita. Mas antigamente não, antigamente quem escrevia dentro, antigamente que eu falo Mesopotâmia, tá, gente? Não ontem. Na antiguidade, a escrita ela era controlada por determinados grupos. Então, o grupo dos comerciantes normalmente dominavam a escrita, como fazer, grupos religiosos, né? Então, ao longo do tempo também, a escrita deixou de ser só registro administrativo e passou a ser registro também de atividades religiosas, né? De como que essas atividades aconteciam, o registro da associação entre o líder político e a religião, né, preceitos políticos e nada mais, nada menos também a importância dessa escrita para se cunhar leis. Né? A antiguidade oriental, antiguidade clássica também, a gente já vai ver isso em outras aulas, tem esse aspecto que ele é importante, que mostra uma grande transformação na vida humana. Antes, como eu mencionei, a vida tribal era uma vida baseada basicamente na oralidade. Então, se criava preceitos morais, preceitos de regras de conduta, e aqueles preceitos eram passados oralmente de geração a geração. A partir da Antiguidade Oriental, a gente vai ter alguns registros escritos dessas regras de conduta. Um exemplo na Mesopotâmia, né, dos povos babilônicos, é o Código de Hammurabi. Então, o Hammurabi, ele decidiu formalizar na escrita regras de conduta daquela população. Né? E não só as regras de conduta, como as pessoas deveriam se comportar, mas o que aconteceria se as pessoas não seguissem determinada regra. Né? Então, o Código de Hammurabi ele tem as regras e a punição para quem não cumprisse, né? Ou a punição para quem fizesse determinado delito. Né? É o primeiro grande código escrito de leis. E por que isso é importante? Né? Porque a partir do momento que está escrito, está registrado. Né? Não tem aquela possibilidade de uma mudança rápida ou brusca, né? Você tem uma certa forma, algo que fica consolidado e escrito. Mas, ao mesmo tempo também, como poucas pessoas escreviam, poucas pessoas sabiam ler, à medida em que as leis estão escritas e não estão transmitidas predominantemente de forma oral, você tem uma concentração de poder nas mãos de alguns grupos, que são aqueles que vão dizer o que está certo e o que está errado, porque são aqueles que conseguem ler ou não a lei. Então, a escrita tem esses aspectos aí, né? Tanto inclusivos quanto totalmente exclusivos, né? De excludentes, né? E na Mesopotâmia, então, você tem o primeiro código de leis, que vai fazer esses registros, que é o Código de Hammurabi, fundamentado na lei de Talião. Então, qual que é esse princípio, né? O princípio de que a punição para o crime vai ser proporcional ao delito que foi cometido. Tem aquela expressão, olho por olho, dente por dente. Mas a ideia é essa, né? Dependendo do crime, você vai ter determinada punição que seja compatível a esse crime. Lembrando que essas leis, elas não são democráticas, né? Não são leis nossas, né? Elas são leis que se diferem conforme a classe social. Então, dependendo do delito, o indivíduo da nobreza seria punido de uma forma e o indivíduo que era escravo ou camponês, ele seria punido de uma outra forma. Mas é importante a gente pensar nessa relevância da escrita, né? E pensar que a gente tem o surgimento da escrita, mas não são sociedades que se fundam na escrita, né? Você tem muita presença da oralidade ali também, né? Já que apenas alguns grupos sabiam escrever e ler. No caso do Egito Antigo, a gente vai ter a estruturação de 3 tipos de escrita diferentes, né? A hieróglifo, né, que eu trouxe até uma imagem que está muito relacionada a registros ligados à vida do faraó, a questões políticas de relevância, questões religiosas. A hierática, que estava relacionada tanto a hierática como a demótica, são escritas relacionadas mais a coisas cotidianas, administrativas, coisas ligadas ao comércio, então são registros mais práticos e pontuais, né? A hieroglífica, ela já vai ter algumas características e começam a associar ela a um pensamento mais abstrato, mais poético, né? Não é o que a gente tem hoje, mas é o que é mais próximo, né? Ao contrário das outras 2 formas de escrita, a hierática e a demótica, que eram aí de termos mais práticos.
Nenhuma dessas três ali também eram popularizadas, né? Então significa que camponeses não sabiam ler e escrever nenhuma delas. Elas eram concentradas nas mãos de alguns indivíduos que sabiam ler, que sabiam escrever e registravam a experiência deles a partir aí da escrita, né? Essas formas de escrita, elas demoraram muito tempo para serem conhecidas, né? Foi na medida em que essas civilizações, tanto da Mesopotâmia como do Egito, começaram a ter contato com os gregos, né? Então, os gregos traduziram essas formas de escrita e foi a partir do grego que foi até o latim e assim foi, né? Então, demorou-se muito tempo para saber sobre essas formas de escrita, mas elas são importantes registros também, são importantes fontes documentais para a gente saber sobre o passado dessas primeiras cidades, né? Então, para a gente dar uma retomada geral aí, então, na nossa aula de hoje de Mesopotâmia e Egito Antigo, aspectos que são importantes. São duas primeiras civilizações que compõem o que a gente chama de Antiguidade Oriental e vão surgir aí as primeiras cidades, né? As cidades sempre próximas aos rios porque são ligadas à prática da agricultura, lembrando da importância da Revolução Agrícola para a história da humanidade. Então essas cidades elas estão próximas aos rios, a agricultura é uma grande atividade econômica, mas a gente tem outras atividades que vão surgir, como o comércio ou atividades ligadas ao funcionalismo, né, político público. Né? Então a gente tem uma diversificação maior das atividades de trabalho. Na Mesopotâmia, as cidades são cidades-estado, com certa autonomia, enquanto no Egito Antigo a maior parte da história do Egito representa, associada a uma centralização política na figura do faraó. Lembrando, em faraó, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, líder político e religião estão juntos. A gente tem teocracias aí surgindo. Divindades muitas associadas à política, né? Porque são civilizações politeístas, acreditam em muitos deuses, deuses que estão relacionados a dinâmicas da natureza e a necessidades cotidianas aí dessa população, né? Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, a gente tem sociedades estratificadas, não temos uma igualdade. E essa estratificação social, ela está expressa tanto nas cidades, na construção das cidades, né? Então tem locais destinados a pessoas mais ricas que detêm a terra e pessoas mais pobres, quanto na prática da escrita. Então você tem o desenvolvimento da escrita que marca um novo momento da história humana, mas essa escrita ela não é popularizada, essa escrita não é de acesso a todos. É uma escrita inicialmente voltada a questões políticas, a questões religiosas e a questões comerciais, né? Então ela é de cunho mais prático, né? Difere-se disso, em especial o Código de Hammurabi, que é o primeiro conjunto de leis aí, que registra formas de organização e de controle social dentro dessas primeiras civilizações, né? Mas apesar disso, a escrita, ela, assim como foi a Revolução Agrícola, ela marca um novo estágio da vida humana, nas formas de se organizar e de se pensar. E ela representa também um novo estágio de evolução intelectual mesmo do ser humano, na medida em que ele vai começar a conseguir se expressar através da escrita, formalizar seu pensamento através da escrita e também a partir da escrita chegar a formas de expressão abstratas, né? Bom, a aula de hoje é isso. Até a próxima aí falando mais sobre antiguidade.